Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, vocês também, queridos que estão nos assistindo aí pelo YouTube, que pertencem a outras igrejas ou não pertencem a nenhuma igreja, são todos muito bem-vindos. Que bom estarem participando conosco deste Oração e Ação para Estudo Bíblico. Quero lembrar a vocês alguns dos motivos de oração que temos para hoje. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pelos aniversariantes. Nós vamos estar pedindo pela saúde da irmã Leda, da Márcia Menezes, da Rejane, da Marilac, da Ilma, do Biratã e sua família. Estamos orando também pela família do Valnei, Luciana e Rayane, que estiveram doentes, foram hospitalizados. Que Deus os abençoe e eles possam estar gozando de boa saúde. Quero lembrar a vocês que nós estaremos também orando pelos dirigentes do nosso país, orando pelos profissionais de saúde, pedindo a Deus, pelo fim da pandemia e também orando pelos mais vulneráveis. Vamos também avisar vocês que, se desejarem participar das gravações dos nossos cultos de domingo, vocês podem se inscrever nos telefones da Igreja Batista da Freguesia, 3283-6047, 3283-6048 e se inscrever para participar das gravações dos cultos, que são levados ao ar no domingo, mas são gravados no sábado às 10 horas da manhã. Ligue, você vai receber o protocolo dos cuidados que deve ter com relação às medidas sanitárias e vai ser muito bem-vindo no templo da Igreja Batista da Freguesia, na Freguesia, na Rua Magno Martins, 165. Quero lembrar algo muito gostoso para vocês, principalmente para vocês, crianças. No próximo domingo, no culto em família, que acontece às 19h30, nós vamos ter um culto especial para as crianças. A música será para as crianças, a história será para crianças, teremos uma surpresa ainda para as crianças nesse dia. Então, você convide seus amiguinhos para assistir também o culto de domingo próximo, dia 11 de outubro, às 19h30, e você assista também. Vai ser um culto muito gostoso, voltado para as crianças da nossa igreja e para as crianças convidadas também. Vai ser muito bom, tá bom? Então já vá divulgando e nós vamos mandar o link para você e você distribui o link para os seus amiguinhos e também os papais, façam isso, distribuam o link para aqueles amigos de vocês que têm filhos também na idade infantil e certamente isso será muito bom. E vai ser algo que vai beneficiar, que vai edificar a vida dessas famílias, tá bom? Ok, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia, vamos pedir a Deus pelo estudo bíblico de hoje. Nós estamos estudando o Evangelho de João e nós estaremos então vendo João 14 na sua segunda parte. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, unge-nos com teu Santo Espírito, Senhor, eu te suplico, e que nós possamos, Senhor, passar uma mensagem de acordo com a tua perfeita vontade. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra aí sua Bíblia em João 14. João 14. Nós vamos ler hoje João 14 a partir do versículo 16. Nós vamos ler do 16 até o 31, que é o último versículo de João 14. Lembrando da situação, eu sempre gosto de situar esse momento da leitura. Jesus está com os seus discípulos. Judas acabou de ser indicado como traidor e ele saiu, não ficou ali. Ali estão os 11, talvez mais alguém que seja seguidor de Jesus. Jesus então percebe que aqueles homens, que aquelas pessoas estão desanimadas, estão entristecidas. O versículo 1 aqui de João 14 começa com Jesus dizendo assim: não se
turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É Jesus falando para o seu círculo próximo, para aqueles que compõem o grupo de cristãos que ali estão, que estão desanimados, desmotivados, estão entristecidos. Quero abrir um parênteses antes mesmo de continuar o estudo desse texto de João 14, de 16 a 31. Há situações na nossa vida em que nós nos sentimos entristecidos, como disse Jesus aqui, com o coração turbado ou conturbado, com o coração desanimado. Aqui Jesus partiu em defesa dos cristãos. Jesus hoje parte também em defesa dos cristãos de hoje. Queridos, nós não vamos passar o pano, nós não vamos esconder o sol com a peneira. É um tempo em que muitos cristãos estão desanimados. É um tempo em que muitos cristãos estão com o coração turbado ou conturbado. É verdade. Há cerca de 7 meses nós estamos vivendo esse estado de pandemia. Nós estamos há 7 meses vivendo um estado em que as igrejas estão de portas fechadas. Algumas igrejas estão começando a abrir as portas com muitos cuidados, como a nossa está fazendo também. Por isso nós estamos recebendo os irmãos que querem participar das gravações dos cultos de domingo. Eles poderão vir no sábado pela manhã, às 10 horas, se inscrever. Então, nós estamos vivendo um tempo assim. Não adianta a gente passar o pano, como se diz. É um momento difícil. É um momento difícil. Porque nós somos humanos, nós temos nossas fraquezas. Nós vamos nos acostumando a um estado de coisas que não é o estado de coisas que nós gostaríamos que estivesse acontecendo. Nós gostaríamos de estar livres para estar juntos nas igrejas. Nós gostaríamos de ter mantido a nossa boa rotina, de nos encontrar sempre, de adorar a Deus livremente, de cantar, de abraçar, de beijar, de viver o calor da comunhão da igreja. Nós gostaríamos disso. Mas isso não está acontecendo. Nós estamos nos mantendo unidos pelas mídias sociais, nós estamos nos comunicando de uma forma ainda um tanto precária, mas certamente isso abala o coração de muita gente. Eu quero lembrar a vocês 2 coisas. Uma, Romanos 8, 28, é um texto que eu gosto muito e ele é muito interessante porque ele vai muito além da lógica das coisas e Deus não precisa estar dentro de moldura nenhuma. E o texto diz assim que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que vivem segundo o seu propósito. Ok, eu creio nisso. Deus é capaz de pegar situações que nos parecem adversas e ainda assim controlá-las e ainda assim pegar esta matéria-prima, remoldar e transformar aquilo em bênção na nossa vida. Creio nisso. É o Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero lembrar algo duro, mas que é verdadeiro. Se Deus, que é a expressão do amor e do bem, faz com que isso aconteça, com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Nós sabemos que existe o mal. Nós sabemos disso. Então a força maligna, a força de Satanás, quer sempre fazer exatamente o contrário. Ela quer fazer com que todas as coisas contribuam para o mal daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, o propósito de Deus. A Bíblia nos ensina que ele é aquele oportunista que ronda ao derredor procurando a quem possa tragar. Então nós precisamos ter visão espiritual. Nós precisamos ter compreensão das coisas à nossa volta. Eu não vou estar aqui participando de uma teoria da conspiração, mas é nítido
que o inimigo tenta usar o estado das coisas para prejudicar a fé, para prejudicar o sentimento de união, de comunhão, de confiança em Deus, daqueles que o amam, que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. E nós não podemos cair nessa armadilha, porque nós precisamos confiar em Deus, e é isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Volte aí para João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, ponto. Olha, não se deixe abater, não entre na jogada de Satanás. Compreenda o que Deus diz para o seu povo nos momentos de crise. Ele diz: crede em Deus e crede também em mim. Queridos, nós não podemos nos deixar abater. Nós não podemos nos deixar acostumar com uma situação de crise, como se isso fosse uma derrota, um fator de entristecimento e um fator de destruição da própria comunhão da igreja. Lembre-se do que o Senhor Jesus nos diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Seja alguém lutador, seja alguém com resiliência, entendendo que Deus é o Deus que pega todas as coisas, por mais adversas que elas pareçam, e transforma em bênção para aqueles que o amam e vivem segundo o seu propósito. Então, preste atenção no primeiro versículo desse texto que nós estamos lendo hoje. Primeiro versículo de João 14. Pense naqueles que compunham a igreja cristã, os cristãos daquele momento, que tinham motivos para ficar profundamente abatidos, que estavam numa situação que eles não compreendiam muito bem, pegos de uma forma que eles não suportavam até. O grande mestre, o mestre querido, o Messias, estava dizendo: olha, eu vou embora. Olha que coisa terrível. Deus continua conosco, Deus está aqui, Ele não disse que vai embora, Ele está aqui, Ele está conosco. E nós vamos ver isso no texto hoje, o quanto Deus está conosco. Entenda isso, se aproprie dessa verdade aqui, do final do versículo 1 do capítulo 14 de João. Crede em Deus, crede também em mim. Vamos crer em Jesus. Vamos crer em Deus Pai, vamos crer no Senhor Espírito Santo, esse Deus único que se nos apresenta de 3 formas, mas é Deus único. E vamos em frente, não se turbe o vosso coração, nem o meu coração. Vamos ter um espírito de luta, vamos ter um espírito de resiliência, vamos seguir em frente, essa situação toda vai passar e nós não podemos nos deixar acomodar. Nós vamos voltar à igreja, nós vamos refazer ali os nossos propósitos. Quando eu digo a igreja, ao templo, porque a igreja somos nós, mas voltar ao templo, ter comunhão pessoal. Nós vamos continuar com os nossos projetos, os projetos de evangelização, os projetos de construção do nosso novo templo, os projetos de apresentar os nossos filhos, apresentar aqueles que fazem parte do nosso entorno, o Evangelho de Cristo. A igreja marcha, meu filho. A igreja marcha, queridos. Nós temos que ter esse ânimo que nos recomenda o Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O mundo, os seus destinos, o seu futuro estão nas mãos de Deus. E ponto. Vamos ler o texto de hoje? Vamos lá. João 14, agora de 16 a 31. Vamos lá. Diz assim: Jesus falando à sua igreja em desânimo naquele momento.
né? Em desânimo. E falando para toda a igreja, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Que palavras lindas, que coisa maravilhosa. Vamos aí seguindo cada um desses tópicos desse texto. Eu vou procurar ser bem objetivo, sem nenhuma preocupação com uma teologia complexa, mas uma teologia que permita você compreender bem esse texto. O versículo 16 começa dizendo: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Primeiro, pensar nesse texto, nessa palavra, eu vos enviarei outro Consolador. A palavra outro aí, ela é oriunda, é uma tradução da palavra grega allos. Allos quer dizer que eu enviarei outro do mesmo tipo, outro da mesma substância. Quando ele diz enviarei outro, Jesus está falando do Espírito Santo de Deus, mas que é outro do mesmo nível, da mesma substância, porque Deus é único, é um Deus indivisível, é Deus, trindade indivisível, infracionável. Outro da mesma substância. E ele diz, quando diz outro Consolador, ele está dizendo allos parakletos. Esse Paracletos, que é o Consolador, significa alguém que é chamado ao lado de, para ficar ao lado de, como que um intercessor, como alguém que acompanha você num tribunal, um advogado que acompanha você num tribunal e que então fica ao seu lado, defendendo você, cuidando de você como um encorajador. E significa também que é alguém que fica ao seu lado para sempre, para sempre. Então, lembre-se que Jesus Cristo esteve aqui em carne e osso,
executou o seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou, foi exaltado aos céus, venceu a morte. Levou sobre si todos os seus pecados, os meus pecados, porque ele não tinha pecado. Então ele tomou sobre si os seus pecados e ele deixa o alós, o Espírito Santo, outro do mesmo nível, da mesma substância, outro paracletos, ou seja, alguém que é chamado para estar ao seu lado para sempre. E ele vai explicar quem é esse Espírito Santo. O versículo 17 diz: ele é o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não no crê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É interessante a gente observar que Jesus disse: olha, eu vou chamar outro alós, outro do mesmo nível, da mesma substância, e ele é o Espírito da verdade, esse que vai estar com vocês, esse que está conosco agora, o Espírito Santo que está conosco agora. E lembre que no início do capítulo 14, Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está dizendo: olha, eu sou a verdade, e agora eu vou deixar com vocês outro Consolador, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, como eu sou a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Olha a paridade, né? A paridade do Espírito Santo e de Jesus Cristo. E diz que ele será conhecido, é conhecido por vocês, e ele habita convosco e habita em vós. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você que um dia se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, naquele mesmo momento, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em você. Oh, glória! É lindo quando a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o seu espírito. Há uma conversa no seu interior, sem palavras, sem sons, entre o Espírito de Deus e o seu espírito. Eles estão aí em você, seu espírito, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus intercede aí por você. Mas nós vamos seguindo o texto aqui, depois nós vamos avançando. Eu vou passar alguns desses versículos, que são muitos, para que a gente possa compreender. Lembre que o Espírito Santo habita convosco e ele está em vós. Vamos dar uma olhadinha num texto de apoio aqui, deixa marcadinho aí João 14, que nós estamos lendo, e dá uma avançada, por favor, para 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, avança um pouquinho. 1 Coríntios 2. Ok? Pode achar aí? Eu vou achar aqui, para a gente ler junto. 1 Coríntios 2, nós primeiro vamos ler o versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Achei aqui. Que diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem ou se compreendem espiritualmente. Como você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, porque você já se arrependeu dos seus pecados, você já creu em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você, você consegue discernir as coisas de Deus na sua vida. E agora, 1 Coríntios, seguindo um pouco, 2, 15 e 16, diz assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem que tem o Espírito Santo de Deus. E olha o versículo 16, que preciosidade. Diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O Espírito Santo de Deus faz com que você compartilhe a mente de Cristo e a própria compreensão espiritual das coisas, né? O texto diz isso com toda a clareza. Isso é lindo, lindo. Mas vamos voltar lá para João
João 14, e vamos ver um outro segmento desse texto muito interessante, que está no versículo 23 aí de João 14, ok? Veja bem o que está dito aí, em João 14, 23. Respondeu Jesus conversando ainda ali com seus discípulos, com aqueles que criam em Cristo, e diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que interessante. Primeiro, Jesus está dizendo, olha, não fiquem com seu coração conturbado, creiam em Deus, creiam também em mim, eu vou enviar um outro consolador do mesmo nível, da mesma substância, esse consolador, esse paracleto, que vai estar ao lado de vocês, cuidando de vocês para sempre, e aí se referindo ao Espírito Santo, e ele diz, olha, e ele é o Espírito da verdade, ele vai habitar convosco, vai habitar em vós, ele vai estar habitando em você, e agora no 23 ele diz, se alguém me ama, realmente guardará a minha palavra. Primeira coisa, é preciso conhecer a palavra de Deus, para compreendendo a palavra de Deus, com esse discernimento das coisas do Espírito que você tem, porque você crê, você já se arrependeu dos seus pecados, conhecer a palavra. Conhecer a palavra e viver segundo a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus que é a Bíblia, significa que você ama a Jesus. E aí diz assim, o meu Pai o amará. Quando você conhece a palavra de Deus, você obedece a palavra de Deus, estabelece-se um vínculo entre você e Deus. Porque diz que você o amará e Deus o amará reciprocamente. E aí o texto diz assim, e viremos para ele e faremos nele morada. Primeiro, preste atenção aí no pronome, no tempo, e viremos. Quem? Nós viremos e nós faremos morada nele. Quem fará morada em você quando você crê no Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados, você tem o Espírito Santo, quem fará morada em você? Essa é uma referência à própria Trindade. Através da presença do Espírito Santo em você, a própria Trindade habita você, atua em você, ama você. Que coisa fortíssima, que algo maravilhoso saber isso. A obediência à palavra denota e estabelece um relacionamento de amor entre o homem e Deus. É preciso conhecer a palavra, então, para que você possa obedecê-la. E se o Espírito Santo habita em você, a Trindade habita em você. Maravilhoso. Seguindo ainda agora o texto 26, do versículo 26, aí de João 4, vai nos dizer o seguinte. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você se arrependeu dos seus pecados, você então conhece a palavra de Deus. Aí se estabelece uma relação de amor entre Deus e você, entre você e Deus. Estabelece-se o seu discernimento para a compreensão das coisas de Deus. Aí o texto diz que o Consolador e o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que o Senhor tem dito. Estabelece-se uma capacidade de compreender a vontade de Deus e sua palavra, porque na realidade você busca compreender, mas é o Espírito Santo de Deus que vai lhe dar o discernimento e a compreensão. E tem mais. Ele diz assim, não só você irá
compreender pela ação do Espírito Santo, mas ele vai lembrar você. Sabe quando a gente lembra da palavra de Deus nas situações mais diversas e adversas da nossa vida? Quantas vezes isso acontece, né? Nós estamos numa situação difícil e lembramos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Lembramos daquilo, aquilo vem na nossa cabeça, aquilo enche o nosso coração. Quando nós estamos num momento difícil da nossa vida, estamos num momento de desorientação e lembramos lá do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E assim sucessivamente, o Senhor vai nos lembrando, nos ensinando e nos lembrando das suas promessas, da sua palavra. Ok? Isso é realmente maravilhoso. E é importante que você então se exponha constantemente, avidamente, à palavra de Deus. Lá no texto de 1 Pedro 2,2, o texto diz que nós temos na sua palavra, na palavra de Deus, como o leite é para os recém-nascidos. Já viram como o leite é para os recém-nascidos? Que avidez eles têm em mamar, né? Então, é isso, é como o leite dos recém-nascidos. Nós temos que ter avidez pela palavra de Deus, né? Então, esse texto deixa claro, ele nos promete um consolador do mesmo nível, da mesma substância. Esse texto nos promete que nós teremos discernimento e habitação do Espírito Santo em nós, que coisa maravilhosa. E depois no versículo 26 ele diz, olha, e quando o Espírito Santo habita em vocês, a própria Trindade habita em vocês. O que poder que há na habitação da Trindade em você, que coisa maravilhosa. E depois te garante, olha, não se preocupe não, porque conhece a palavra de Deus, porque Deus te ama e você ama a Deus, e você pode saber com toda a segurança e tranquilidade que Ele vai ensinar a vontade dEle, vai apontar os caminhos dEle para você, não vai deixar você sozinho não. E tem mais, se você esquecer, Ele vai te lembrar das promessas e da sua palavra em você. E esse texto, então, maravilhoso, nos fala dessa segurança que nós podemos ter em Deus. Com aquela afirmação de 14:1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Não importa se o momento é de pandemia, se o momento é difícil, se o momento chega a induzir ao desânimo em alguns momentos, lembre da palavra que o Senhor disse aos seus discípulos em momento de desânimo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu estou com você. Deus abençoe você e que essa explicação desse texto seja algo que enche o seu coração de esperança. Continue com seus propósitos, retorne à igreja no momento oportuno e seguro. Vamos perceber que o Senhor vai nos dar crescimento, ânimo, e as portas do inferno jamais poderão prevalecer contra a igreja que é de Cristo. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos promete, e o Senhor não mente, não é como o homem, o Senhor não mente, e nós, crendo nele, vamos seguir em frente e vamos a cada dia nos reanimar no Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar por esses pedidos que aqui foram feitos. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Senhor, abençoa os aniversariantes, eu te peço. Aqueles que fazem aniversário também de casamento, de batismo, que todos possam ser abençoados por ti. Senhor, enche o nosso coração do ânimo que só pode vir de ti. Afasta de nós toda a influência maligna, Senhor. Blinda-nos, Senhor, eu te suplico, da ação do inimigo. Peço que o Senhor abençoe aqueles que estão doentes, que possam ser recuperados e restabelecidos. Senhor, eu te peço.
Suplico, Senhor, que o Senhor abençoe os governantes da nossa pátria, que o Senhor abençoe os profissionais de saúde, abençoe os missionários e os pastores nas suas igrejas, nos seus campos missionários. Suplico que o Senhor abençoe os mais vulneráveis também, Pai. Senhor Deus, abençoe, Senhor, aos pastores, para que eles estejam cheios de ânimo, estejam cheios, Senhor, da lembrança que o Senhor promete da Tua palavra à mente e ao coração deles. Senhor, abençoa, Senhor, os líderes das igrejas, Senhor, eu te suplico. Senhor Deus, peço que o Senhor abençoe os cultos de domingo, principalmente o culto, Senhor, em família, Senhor, na noite de domingo, em que nós estaremos celebrando o Teu nome, Senhor, direcionados às crianças da nossa igreja e todas aquelas que nos assistem. Senhor Deus, tudo entregamos nas Tuas mãos, confiamos em Ti, Senhor, não deixamos que os nossos corações sejam turbados, porque nós confiamos no Teu Pai, nós confiamos em Ti, Deus, e confiamos no Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós vamos nos encontrar amanhã com oração e ação dos jovens, às 19h30. E eu quero agora lembrar a vocês que nós teremos o nosso culto de domingo às 19h30, voltado para as crianças, um culto especial para as crianças. Convidem crianças, convidem famílias que tenham crianças a estarem assistindo, mandem para elas o link também do YouTube, do nosso canal no YouTube, ok? Deus abençoe vocês, até lá.